Rapaziada, é o seguinte, final da Libertadores de 2019, aquele timaço do Flamengo de Jorge Jesus contra o poderoso River do Galhardo, aquele treinador era um monstro. Hoje nós vamos relembrar um pouco dessa final. O vídeo é do canal Fute Neutro, a virada mais épica da Libertadores. Existe uma velha lenda no futebol, aquele que toca na taça antes da final, jamais a levanta. Só que ousaram desafiar a lenda, mas ele não. Pior que isso daí é real, tá? Acontece direto. O jogador ali tá entrando em campo, mete a mão na taça e o time dele simplesmente perde o título. Não estava sozinho. Todos os esforços pareciam em vão, mas bem no final, algo aconteceu. Algo tão intenso, tão inexplicável, o inefável. Vindo de uma reformulação desde 2013, o Mengão conseguiu se reorganizar e foi premiado com a possibilidade de contratar jogadores de grife em 2019. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz e Rafinha. Do outro lado está... Cara, esse time do Flamengo de 2019 tem que dar parabéns pra quem montou. Só tinha jogador de peso, só jogador bom. Olha a lateral. Felipe Luiz de um lado, Rafinha do outro. O zagueiro é o Pablo Mari, que depois do Flamengo o cara foi jogar no Arsenal. Então era jogador acima da média. E aí vem Gerson, tinha também Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol no ataque, você tá doido. Era um verdadeiro timaço. Estava o atual campeão da Libertadores, o River Plate, que venceu seu rival Boca Juniors na final e tinha jogadores extraordinários como Armani, Montiel, Enzo Pérez, De La Cruz, Nátio Fernandes, Borré, o time a ser batido na América do Sul. Além do treinador... Tá, o River também não ficava pra trás, era um timão, sem contar que ele tava buscando o bicampeonato da Libertadores. Um ano antes, tinha batido no Boca Juniors na final em pleno Santiago Bernabéu. Marcelo Galhardo, que estava há mais de 5 anos no comando, tinha um clube inteiro na palma de sua mão. E esse Confiança treinador era tanta, embaçado. afinal, ganharam em 2015 e 2018. Mas do outro lado estava o revolucionário Jorge Jesus. Com apenas 4 meses e meio no Mengão, encaixou aqueles jogadores com enorme personalidade através da sua exigência pela perfeição em campo. Era um casamento perfeito com o que o Flamengo acreditava, exultando em um Jesus também é aquele treinador que ficou marcado na história, né? O futebol que o Flamengo jogou nessa Libertadores aí foi loucura total. Jogava muito e deixa saudade até hoje pra todos os torcedores flamenguistas. futebol que dava medo. O caminho dos dois foi bem parecido até. O Flamengo passou na última rodada no sufoco. Eram 3 times empatados em 10 pontos. Abel Braga pediu demissão do Flamengo. E agora é com você. Boa sorte. Obrigado. Nas fases seguintes, passou pelos gaúchos, Inter nas quartas e o Grêmio nas semifinais, com um placar incomum, 5-0 no jogo de volta. O River passou em segundo lugar em seu grupo. Eu lembro desse jogo, tá? Os caras simplesmente aniquilaram o Grêmio do Renato Portaluppi. Nas quartas, não teve dificuldades para o Cerro. E nas semis, era contra o seu rival, Boca Juniors de novo. Poderia ser revanche do Boca, mas o River amassou e foi para a final. Flamengo e River na decisão, só que essa ficaria marcada como a primeira final em uma única partida, já que as edições anteriores eram no formato ida e volta. Haviam determinado que 10% da capacidade do estádio fosse reservada por possíveis terremotos, para facilitar a saída das pessoas, só que haveria sim um terremoto, e não seria ocasionado pela natureza. Até que chegou o dia do jogo. Parecia que algo incomum iria acontecer. E isso começou quando os Stormtroopers de Star Wars estavam vigiando a taça até o campo. O árbitro da partida era o Roberto Tobar, que apitou a final da Copa América em que o Brasil venceu o Peru. Além disso, apitou a final da Recopa de 2019 e da Sul-Americana do ano anterior. Esses 2 capitães, tanto do Flamengo quanto do River, seriam fundamentais para o resultado final da partida. O Flamengo mostrava crescente união com Jorge Jesus, apesar daqueles pequenos conflitos que teve durante o ano. Uma partida que valia muito para o Flamengo. Após 38 anos, chegou uma nova final de Libertadores. Era impossível prever o que aconteceria, até que... Isso daí também pesa pra caramba, tá? Fazia tempo que o time não disputava uma final de Libertadores. Então imagina só a pressão que tava no ombro desses jogadores aí. Pô, os caras já entram pressionados, dependendo, às vezes tá com medo de errar, de tentar jogada, de tentar fazer o que fez a temporada toda. Mas aí chega na final, você vai correr risco? Só que tem que correr, né? Final de campeonato.
Começou a final. O Mengão tentava impor o seu futebol, mas foi surpreendido por um River sedento na marcação, oferecendo pouquíssimos espaços, e na frente chegavam nos jogadores até mesmo quando não tinha a bola. O Mengão parecia nervoso, errando alguns lances, mas tentou chegar com um cruzamento do Arrascaeta, e o Armani saiu e trombou com o Bruno Henrique. Ficaram caídos dois jogadores fundamentais para ambos os times. Felizmente não foi nada demais e se entenderam no final. Haviam vários embates físicos nessa partida, e acabou sobrando para o Rodrigo Caio, que bateu o rosto contra o Borré. Seu nariz começou a sangrar incessantemente. Logo em seguida, o Pinola revidou a chegada do Bruno Henrique no Armani e o juiz marcou falta para o Flamengo. Bruno Henrique. Uma coisa você tem que ter em mente, tá jogando contra a Argentina, se você bater, sempre esses caras vão revidar. Pode ser o River, o Boca, o Racing. Se for time argentino, bateu, você vai apanhar, cara. Que nesse momento tinha 31 gols no ano, mas não foi dessa vez. Mente e corpo hiperfocadas. O JJ sentia que tinha algo indo mal, que tentava ajustar o time. O árbitro tinha alguns critérios duvidosos, mas conseguia controlar a partida. E o Rodrigo Caio tinha sua respiração limitada. Quem não tinha respiração limitada era o Bruno Henrique, que parecia um foguete. Eles tinham uma jogada forte, explorando a profundidade. Dessa vez não deu certo. O Flamengo defendia de maneira incomum, uma primeira linha altíssima que sempre funcionava bem. Só que algo aconteceu. Não parecia que iria oferecer perigo algum, mas o Ilharão e Gerson não se entenderam. A bola sobrou para o artilheiro, o Rafael Borré. Jorge Jesus não estava acreditando no que estava vendo. Galhardo estava ganhando o xadrez tático. Só que tática jamais vence talento em grandes dias. Porém, esses jogos aí é fogo. Qualquer vacilo, o adversário aproveita. Ficou ali na indecisão o Ilharão contra o jogador do Flamengo e deu ruim. O Borré, que não tem nada a ver com isso, jogador artilheiro, faz gol, aproveitou. Esse grande dia não parecia ser aquele momento. O River continuava em cima, marcando mais firme do que antes. Galhardo gostava do que via, mas parecia se preocupar com alguma coisa. O Flamengo não conseguia chegar com perigo, e foi a vez do Felipe Luiz sentir na pele a raça do Montiel, e posteriormente daria uma Copa do Mundo para a Argentina, 3 anos depois. A torcida do Flamengo estava apreensiva. Aquele futebol dominante não estava acontecendo, exatamente no jogo mais importante da temporada. O River Nesse primeiro tempo aí pode pôr na conta do Galhardo, que ele conseguiu dar um nó tático no JJ. Jorge Jesus não conseguiu fazer muita coisa não. O Flamengo não jogou no primeiro tempo. Tinha as melhores chances. De La Cruz quase ampliou, mas o Mari foi perfeito no lance. Em seguida, o Rafinha sofreu uma entrada dura. Jorge Jesus não estava satisfeito, mas em nenhum momento reclamou da conduta do time argentino. Bruno Henrique e Gabigol tentavam se encontrar, mas surgiu uma bandeira apontando o impedimento. Depois de vários lances faltosos, o juiz resolveu dar cartão para o Casco. A reclamação do Rafinha no lance anterior surtiu efeito. A cobrança não ofereceu perigo aos argentinos, e de novo, em uma bola levantada na área. Armani não tinha a menor pressa em repor a bola. De fora da área, o Palacios pegou bem na bola e o Diego Alves só torceu para ir para fora. Bruno Henrique tentava, mas a marcação era triplicada. JJ cobrava o gato, que estava apagado na partida. E o responsável por isso? Pinola. River de novo caía na linha de impedimento do Mengão. Quando o Gabigol tinha a chance de arrancar, Enzo Pérez parecia um predador. E esse lance foi o último da primeira etapa. O Flamengo não estava fazendo um bom jogo, só que um fator mudou tudo. Chegou o momento em que começou o segundo tempo. O primeiro tempo foi melhor pro time do River, conseguiu anular o Flamengo, que tinha um futebol envolvente, estava sempre colocando seus adversários no bobo, só que na final não foi assim não. Os argentinos, eles têm a manha de truncar o jogo, eles conseguem deixar o jogo feio e proporcional para eles, e eles conseguiram fazer isso no primeiro tempo. A primeira chance foi justamente com o Gabigol. Ele pegou a bola no mesmo ponto que fez aquele golaço contra o Santos, mas o Armani estava esperto e não se adiantou. Mesmo sem tanto perigo, foi uma oportunidade. Só que no lance seguinte, Pinola mais... Foi praticamente agora um dos primeiros chutes do Flamengo. Pra você ver como tava difícil chegar no gol do River Plate. Era sempre aquela bola alçada e o Armani segurando o tempo, né? Defendia, deitava no chão e passava horas. Mais uma vez teve vantagem sobre o atacante. River continuava marcando firme, mas o Mengão também. Mari nem parecia que veio da Espanha, até que os argentinos começaram a chegar. O primeiro sem perigo, mas o segundo com Palacios. Mais uma vez, tirou tinta da trave. De novo os milionários pareciam ganhar confiança no jogo. E o Mari ganhou um cartão amarelo por falta no Borré, mas foi um domínio temporário. Bruno Henrique estava dentro da área, girou o Pinola e cruzou. O Arrascaeta acabou furando, mas tinha mais uma chance e foi pro Gabigol. Só que a bola bateu no De La Cruz. E ainda houve uma terceira oportunidade. Era só fazer, mas o Armani pegou. Parecia um bom momento, mas o Gerson acabou machucando. Ele até tentou continuar, mas não conseguiu.
JJ chamou o Diego, que estava fingindo que estava ouvindo as instruções do Mister, e ele mudaria tudo. Mas antes, o River teve mais duas chegadas. Uma com Borré, onde o Rodrigo tirou, e outra com perigo com o Nátio Fernandes. River já começava a apresentar cansaço. Aquela marcação por 60 a 70 minutos parecia se dissipar. Foi então que o Julián Álvares entrou no jogo. Só que o Galhardo tirou. Pô, o Julián Álvares nessa época aqui tava novinho. Hoje em dia ele é um monstro de jogador. Já ganhou praticamente tudo. Libertadores, já ganhou Champions League, Copa do Mundo, Copa América. Esse sabe ser campeão. Tirou o meio-campo. Será que esse xadrez tático houve impacto? Bruno Henrique acionou de novo seu foguete e o Enzo Pérez não conseguiu pará-lo. Cartão amarelo. Só Seria dá a primeira falta, participação em lance direto do Diego. Na cobrança, a bola encontrou o Rodrigo Caio, mas no último segundo foi bloqueado. Salvou. O juiz acabou dando mão dele. Felipe Luiz arriscou de longe, mas também foi pra longe. O Flamengo tomou as ações da partida. Lucas Prato entrou na partida no lugar do Borré, saiu. E naquele momento, era o herói da partida, o herói do título do River. Mas tinha muito jogo, e o Gabigol estava armando o chute, mas achou o Everton Ribeiro. Ele levantou a cabeça e lançou pro Arrascaeta, que tentou um voleio, mas ficou na zaga. Por falar em zaga, Galhardo tirou o lateral casco e colocou um zagueiro, o Paulo Dias. Mari lançou pro Gabi, mas o Armani já estava nela. Ele queria a bola no peito, e o Mari entendeu o recado. Prato entrou e parecia atender a saída do Borré. Finalizou de fora da área, que acabou indo pra fora. O jogo ficou aberto. Gabigol tentou passar pro Bruno Henrique, só que parou de novo no Pinola. Rafinha recebeu cartão após dar pontapés no Prato. Tá vendo? Ele até cansou. O Palácios ainda estava inteiro e após o Felipe Luiz perder a bola, finalizou mais uma vez. De novo pra Nesse ponto aqui da partida, o jogo melhorou, virou trocação, tá? O River atacando aqui, o Flamengo atacando lá. fora. Pinula ganhou mais uma vez do Gabigol. Tudo indicava que esse duelo seria mais vantajoso pro argentino. River queria matar o jogo e atacava com 5 jogadores, mas não tinha forças. O jogo estava tenso e todos sentiam. A torcida do River, que já vivenciou títulos de Libertadores recentes, parecia sentir medo, aflição, temor. E veja bem, 6 jogadores atacando e o armador, Lucas Prato. Era a oportunidade perfeita para o Mengão se aproveitar, e foi exatamente o que aconteceu. Iniciou-se o contra-ataque. Parecia um lance normal, mas de repente, com 3 toques, foi o suficiente para recolocar o Mengão na decisão. Caramba, hein? Aqui explodiu Ainda a tinha torcida. jogo, o roteiro da decisão estava sendo reescrito. E E eu vou te contar só um detalhe. Esse gol aí saiu aos 89 do segundo tempo. Parecia tudo perdido, parecia que o River ia ser o campeão. Aí começou a noite do tal do predestinado. O Gabigol tem estrela, chegou em final, esse cara resolve. eis que o Diego faz um lançamento Matou o carregado jogo. de fé. A disputa no alto era Pinola e Gabigol. Tudo indicava que o Pinola ganharia mais uma. Mas o improvável aconteceu. E ali surge um predestinado. Gabi Você tá doido. Em 3 minutos, o Gabigol reverteu essa história. O Pinola, que estava fazendo uma partidaça, praticamente ajeitou a bola pro predestinado. Aí o Gabigol não perdoa. Em 3 minutos, cara, fez um gol aos 89 e outro aos 93. O Gabigol encheu o pé e falou: eu sou o cara da final, eu resolvo, e deu o título pro Flamengo. Muito bravo. O River foi pro tudo ou nada, e essa seria a última bola do jogo. Jorge Jesus nunca tinha sentido algo assim, mas ali, naquele instante, ele compreendeu. Desde o primeiro dia na Gávea, ele disse que conquistaria a América. E sempre acreditou nisso, mesmo após a eliminação pro Atlético Paranaense, quando tudo parecia improvável. Era improvável fazer aquele time jogar. Era improvável jogadores cheios de personalidade se encaixar. Era improvável ganhar a Libertadores. E ali estava, faltando pouco menos de 1 minuto para conquistar a América. Eles passaram a segurar a bola no ataque. E então, finalmente, o juiz apitou. Flamengo bicampeão da Libertadores. Você tá doido. Na moral, essa final aqui foi um verdadeiro jogaço. E o Gabigol é um cara predestinado. Tocou na taça antes e falou: você é minha, eu vou vir te pegar quando acabar a partida. E cumpriu a promessa. Fez 2 e Mengão campeão. Virou um jogo que estava praticamente impossível. Isso é o futebol, né? Futebol você nunca pode desistir, porque o jogo só acaba quando termina. Essa é a real, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.